Vamos lá, pessoal, professor Joseir, vamos falar agora de função do primeiro grau ou função afim. Vamos lá, a função do primeiro grau ela é definida assim, ó, y igual a ax mais b, ou você pode ver assim também, ó, f de x é igual a ax mais b. Lembre, ó, y é igual a f de x, certo? Você pode escrever y ou f de x, ó, que você vai atribuir um valor para x e vai determinar o valor de y. Então, y, esse f aqui, esse fzinho é de função. Então, y é igual a f de x. Lembre disso. Você pode escrever desses dois modos aqui, ó. Pode escrever a função assim, y é igual a ax mais b, ou f de x é igual a ax mais b. Então, a e b são coeficientes, são números reais chamados de coeficientes, e o coeficiente a, se a for um número positivo, a função é crescente. Se a for um número negativo, a função é decrescente. E o coeficiente b, ele diz onde a reta vai cortar o eixo y, certo? Então, o coeficiente b determina onde a reta vai cortar o eixo y. Lembrando, a função do primeiro grau descreve no plano cartesiano sempre uma reta. Vamos lá aqui, vamos ver exemplos aqui. Eu tenho aqui essa função y igual a 3x mais 1. Então, qual é o coeficiente a? A igual a 3 e o coeficiente b é 1. Então, essa função é uma função crescente porque o a é positivo, o a é 3. Então, a é um número positivo, função crescente. E b, ó, b é 1, a função vai cortar o eixo y no ponto de ordenada 1. Então, vamos ver outro exemplo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Y igual a menos x mais 5. Então, o a dessa função aqui, ó, coeficiente a, que é chamado de coeficiente angular, né, que vai dizer a inclinação da reta, vai dizer se a reta é crescente ou decrescente, a é menos 1. E b, qual é o valor do b? 5. Ela corta o eixo y no ponto de ordenada 5. Então, o a é um número negativo. Então, ó, o a é um número negativo, a função é decrescente. Lembrando, coeficiente a, coeficiente linear, o coeficiente a é o coeficiente angular, fala sobre a inclinação da reta, diz se a reta é uma reta crescente, se a função é crescente ou decrescente, e o coeficiente b é o coeficiente linear, que determina onde a reta corta o eixo y. Vamos ver agora o gráfico. Vamos falar do gráfico agora. Gráfico. Para eu fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, eu só preciso de dois pontos, dois pares ordenados. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu quero fazer o gráfico dessa função. Y igual a 2x mais 2. Vamos fazer o gráfico dessa função? Vamos lá. Tem duas formas de você fazer o gráfico. Lembre, eu só preciso de dois pontos para determinar o gráfico da função do primeiro grau. Tem duas formas de você determinar. Uma forma é, você vai arbitrar aqui, ó, os valores para x e determinar o y. Você vai pegar aqui dois valorezinhos. Para x, você escolhe aqui, você tem x e y. Você escolhe os valores para x aqui. Você pode determinar qualquer valor. Escolha sempre números inteiros, valores baixos, para você determinar os pares ordenados. Então, vou pegar aqui 0 e 1. Poderia pegar 5 e 6, 7, 8, 9, 15. Poderia pegar qualquer valor, mas vou escolher valores baixos para poder fazer as contas mais simples. Então, eu vou aqui na função, vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 0 e vou determinar o primeiro par ordenado. Então, quando x for 0, eu vou aqui na minha função, ó, a função é essa, y igual a 2x mais 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Eu que escolhi o 0 aqui. Escolhi 0 e 1. Então, eu só preciso de dois pares, escolhi dois valores baixos. 0 e 1. Então, vai ficar 2, que já é da função, vezes x. Qual é o valor do x? X é 0. Eu determinei que x é 0 aqui. Mais 2. E y vai ser igual. Vou resolver essa expressãozinha numérica. Primeira multiplicação. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 0 mais 2. Então, ó, y igual a 2. Já tem o primeiro par ordenado. Quando x é 0, o y é 2. Já tem um par ordenado aqui, ó, x é 0,
y é 2, já tem um par. Agora eu vou determinar outro par. Então já tenho aqui, ó, eu determinei o valor para x1. Então vou fazer y igual a 2x mais 2. Y vai ser igual a 2 vezes 1, que x agora é 1, mais 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2, e y é igual a 4. Pronto, y é igual a 4. Então já tem um outro par aqui, ó. Quando x é 0, quando x é 1, o y é 4. Pronto, com esses dois pontos, eu determino a reta. Vamos fazer a reta, vamos fazer o gráfico. Então já tenho dois pontos, ó. Quando x é 0, o y é 2. Quando x é 1, o y é 4. Aí agora é só o seu conhecimento de plano cartesiano. Vamos fazer aqui, ó. Vamos determinar, vamos fazer a retinha aqui. Reta x, eixo x, eixo y. Então, ó, vamos fazer eixo x, eixo y. Então, vamos lá. Vamos marcar os pontos aqui, vamos fazer o gráfico. A função é essa. Y igual a 2x mais 2. Pronto, vamos lá. Tenho aqui ó, a reta y. Vou aumentar mais um pouquinho essa reta y. Vou apagar isso aqui, vou fazer um gráfico um pouco maiorzinho. Então, ó, reta x, reta y. Pronto, aqui é meu plano cartesiano. Então, você já sabe fazer um plano cartesiano. Se você não lembra do plano cartesiano, tem uma aula aqui no canal já falando de plano cartesiano. Então, aqui eu tenho, você marca os pontos aqui, ó, 1, 2, 3, está infinito. Aqui o lado de cá, procure sempre marcar umas distâncias iguais. Menos 1, menos 2. Aqui lembre que aqui é o ponto de interseção das duas retas, é o ponto 0, 0. Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Pronto. Vamos marcar os pontos. Quais foram os dois pontos que eu tenho aqui? X é 0, y é 2. X é 1, y é 4. X é 0, y é 2. X é 1, y é 4. Então vamos lá, ó. X é 0, y é 2. Lembra que eu falei, ó? O coeficiente b diz onde a reta corta o eixo y. Ela tem que cortar o eixo y aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ordenada 2. Então, x é 0, y é 2. Ele tem que cortar aqui realmente, ó. Vou botar aqui em verde, ó, para você visualizar melhor. Pronto, corta o eixo y nesse ponto aqui, ó, de ordenada 2. Já tem um ponto, ó, x é 0, y é 2. Quando x é 0, você tem ponto em cima do eixo y. E agora o outro ponto é x é 1, ó, x é 1 e y é 4. Pronto, tá aqui, ó, o gráfico da função, pronto. Só é agora você marcar, vamos marcar aqui, ó, você pega aqui, ó, a reta, pronto, passou aí, ó. Pronto, tá aí minha reta. Saiu meio tortinho aqui, mas vamos consertar. O seu caderno aí você vai fazer ela com mais precisão. Pronto, tá aí. Pronto, tá aí o gráfico da função usando esse método que eu falei. Você atribui valores para x e determina o y. Só precisa de dois pontos. Vamos fazer agora esse mesmo gráfico de outra forma. Vamos lembrar da função. A função é a mesma função. Vamos lá. Y é igual a 2x mais 2. Lembre, você só precisa de dois pontos. Um ponto você já tem, ó. Você já sabe que ela corta o eixo y nesse ponto aqui, ó, no ponto de ordenada 2. Então, se ele corta o eixo y no ponto de ordenada 2, é porque x é 0. Então, você já tem um par ordenado. Qual é o par ordenado? Você já tem x é 0 e y é 2, ó. Esse 2 aqui. Você já tem um ponto. E o outro ponto, como é que você faz para determinar? Bom, se quando x é 0, você tem ponto em cima do eixo y, quando y é 0, você tem um ponto em cima do eixo x. Então, você sempre vai fazer isso, ó, coloca y igual a 0. Então, você tem a função aqui, y igual a 2x mais 2, você vai fazer y igual a 0. Você vai, ó, fazer y igual a 0. Quando você faz y igual a 0, você tem um ponto em cima do eixo x. Então, você já tem um ponto aqui, um par ordenado. Vamos determinar um outro par ordenado, fazendo sempre o quê?
y igual a 0. Então, ó, 0 igual a 2x mais 2. Eu posso escrever isso de uma forma que você já está mais acostumado. Você escreve assim, ó, 2x mais 2 é igual a 0. Pronto. Isso aqui está igualzinho, ó. 0 igual a 2x mais 2, ou 2x mais 2 igual a 0. Faça assim, coloque dessa forma. Pronto. Vamos agora determinar o x. Vou passar o 2 para o segundo membro, vai ficar 2x é igual a mais 2, vem para cá, menos 2. Vou passar o 2 que está multiplicando, vai passar dividindo. Ficar x é igual a menos 2, que já está no segundo membro, menos 2, dividido por 2. Qual o valor do x? X igual a menos 1. Pronto. Já tem um outro par ordenado. Então, quando o x é 0, ó, nesse caso aqui, ó, quando o x é 0, o y é 2, onde ela corta o eixo y. E quando o y é 0, o x é menos 1. Então, x é menos 1 e y é 0. Vamos fazer o gráfico? Vamos fazer o gráfico utilizando esses dois pares aqui, ó. Como é que eu fiz para encontrar esses dois pares? Um ponto eu já tenho, ó, que eu já sei onde ela corta o eixo y. Então, se ela corta o eixo y no ponto de ordenada 2, é porque x é 0, já tem um par. E a outra forma que eu fiz é igualando y a 0. Se y é 0, eu determino onde ela corta o eixo x. Então, eu tenho os pontos 0 e 2, menos 1 e 0. Vamos fazer o gráfico? Então, eu tenho aqui, vamos para o gráfico aqui. Gráfico. Tem os pontos 0 e 2, 0 e 2, e menos 1 e 0. Vamos fazer o gráfico aqui. Vamos lá. De novo, ó, plano cartesiano. Faço aqui minha reta x, faço minha reta y, pronto, y e x, pronto, tá aí. Bom, x é 0, ó, x é 0, o y é, aqui tá 1, e aqui é 2, ó, aqui ó, tem um ponto já aqui. X é 0, y é 2. X é menos 1, ó, menos 1 aqui, ó, menos 1 está aqui. X é menos 1, x é menos 1, tá aqui menos 1. E y é 0, pronto, o outro ponto é aqui, ó. Os dois pontos estão aqui agora. Dois pontos eu determino a minha reta. Vou ligar os dois pontos. Vou ligar os dois pontos aqui, ó. Pronto, tá aí. Minha reta. Meu gráfico. Então está aí, gente, como é que você vai fazer o gráfico do plano cartesiano, no plano cartesiano, quando a função for do primeiro grau. Lembrando, a função é essa aqui, né? Y igual a 2x mais 2. Então, relembrando, coeficiente angular é o A, diz se a função é crescente ou decrescente. Coeficiente linear é o B, diz onde a reta corta o eixo Y. E a função do primeiro grau sempre vai descrever no plano cartesiano uma reta. E você só precisa de dois pontos, dois pares ordenados para determinar o gráfico, tá certo? Então, gente, se o vídeo te ajudou, dê um like no vídeo, faça sua inscrição no canal e até a próxima aula, pessoal.